Apocalipse. Capítulos 6 a 8. Estrutura do livro. 3. Os 7 selos, capítulos 6 a 8. Cada selo aberto revela uma nova visão, incluindo os 4 cavaleiros do Apocalipse, martírios e desastres naturais. Vamos explorar os 7 selos descritos nos capítulos 6 a 8 do livro do Apocalipse. Os 7 selos. Capítulos 6 a 8. Primeiro selo. O Cavaleiro Branco. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, João vê um cavalo branco. O cavaleiro tem um arco e é coroado, saindo para conquistar. Este cavaleiro é frequentemente interpretado como uma representação da conquista ou do poder militar. Segundo selo. O Cavaleiro Vermelho. Ao abrir o segundo selo, aparece um cavalo vermelho. O cavaleiro recebe uma grande espada e o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matem umas às outras. Este cavaleiro simboliza a guerra e o conflito. Terceiro selo. O Cavaleiro Preto. O terceiro selo revela um cavalo preto, cujo cavaleiro segura uma balança na mão. Uma voz anuncia preços inflacionados para alimentos básicos, como trigo e cevada, mas não para o azeite e o vinho. Este cavaleiro representa a fome e a escassez. Quarto selo. O Cavaleiro Amarelo. O quarto selo traz um cavalo amarelo, ou pálido, cujo cavaleiro é chamado Morte, e o inferno segue. Eles recebem poder sobre um quarto da terra para matar com espada, fome, pestilência e animais selvagens. Este cavaleiro simboliza a morte em massa e a destruição. Quinto selo. Os Mártires. Ao abrir o quinto selo, João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Eles clamam por justiça e vingança, e são consolados com vestes brancas e a promessa de que devem esperar um pouco mais até que o número de seus irmãos mártires seja completado. Sexto selo. Desastres naturais. O sexto selo desencadeia uma série de desastres naturais, um grande terremoto, o sol se torna negro como saco de crina, a lua se torna como sangue, as estrelas do céu caem à terra, o céu se recolhe como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas são movidas de seus lugares. As pessoas de todas as classes sociais tentam se esconder da ira do Cordeiro, reconhecendo que o grande dia da sua ira chegou. Intervalo. Os 144.000 selados e a grande multidão. Antes de abrir o sétimo selo, há uma pausa na narrativa. João vê 144.000 pessoas seladas de todas as tribos de Israel, simbolizando a proteção divina sobre os servos de Deus. Ele também vê uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e segurando palmas nas mãos, louvando a Deus pela salvação. Sétimo selo, silêncio no céu e as 7 trombetas. Quando o Cordeiro abre o sétimo selo, há silêncio no céu por cerca de meia hora. Este silêncio pode simbolizar a expectativa e a reverência diante dos juízos que estão por vir. 7 anjos recebem 7 trombetas, que introduzem a próxima série de julgamentos. Significado e temas. Juízo divino. Os selos representam diferentes aspectos do julgamento de Deus sobre a terra, incluindo guerra, fome, morte e desastres naturais. Soberania de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro, é o único digno de abrir os selos, sublinhando sua autoridade e papel central no plano divino. Esperança e consolação. Mesmo em meio ao julgamento, há promessas de proteção e salvação para os fiéis, simbolizadas pelos 144.000 selados e a grande multidão. Esses capítulos são fundamentais para entender a natureza dos julgamentos divinos e a esperança oferecida aos fiéis. Ouça a leitura dos capítulos 6 ao 8. Reflita. Ore pedindo a ajuda do Espírito Santo para que venha sobre ti o entendimento.
Que o Eterno nos conceda a compreensão. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 6. E olhei, quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 animais, como que de trovão, dizendo: Vinde, e vede. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizer: Vinde, e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizer: Vinde, e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizer: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal dizer: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo despolido, e o seu nome que estava sentado sobre ele era Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, e com fome, e com morte, e com os animais da terra. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham, e clamaram em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um deles foram dadas vestes brancas, e foi-lhes dito que descansariam ainda um pouco, até que também se cumprissem os seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. E olhei quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira que lança os seus figos verdes, quando é sacudida por um vento impetuoso. E o céu se retirou como um livro quando se enrolou, e todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os capitães-chefes, e os valentes, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas covas e nas rochas dos montes. E disse aos montes e às rochas: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Capítulo 7. E depois destas coisas vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi subir do oriente outro anjo, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado fazer mal à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. E ouvi o número dos que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben foram selados 12.000. Da tribo de Gade foram selados 12.000. Da tribo de Asser foram selados 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000 foram selados. Da tribo de Manassés foram selados 12.000. Da tribo de Simeão foram selados 12.000. Da tribo de Levi foram selados 12.000. Da tribo de Issacar foram selados 12.000. Da tribo de Zabulon foram selados 12.000. Da tribo de José foram selados 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois disto olhei, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, e com palmas nas mãos, e clamaram em alta voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono,
e ao Cordeiro. E todos os anjos se puseram em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E respondeu um dos anciãos, dizendo-me: Que são estes que se vestem de vestes brancas? E donde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite no seu templo, e o que está sentado no trono habitará no meio deles. Não terão mais fome, nem mais sede, nem o sol incidirá sobre eles, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e os conduzirá a fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Capítulo 8. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso, que vinha com as orações dos santos, subiu da mão do anjo para diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e encheu-o do fogo do altar, e lançou-o na terra, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e seguiu-se saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e a terça parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e como que um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar, e a terça parte do mar tornou-se em sangue. E morreu a terça parte dos répteis que estavam no mar, e tinham vida, e a terça parte dos navios foi destruída. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma lâmpada, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e a terça parte do sol foi ferida, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte delas escureceu, e o dia não brilhou por uma terça parte dele, e a noite da mesma forma. E olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes da trombeta dos 3 anjos, que ainda hão de soar. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.